tema de hoje é os cuidados e protocolos laboratoriais e metodologias de extração de DNA, RNA e proteína, né? Bom, para facilitar, né, para ter uma facilidade na discorrer esses assuntos, eu separei as apresentações em duas, né? Uma apresentação de cuidados e de protocolos laboratoriais e a outra com as metodologias, né? Então, vou começar com a parte dos cuidados e protocolos laboratoriais. O material de referência... Opa, esqueci de deixar marcado aqui o tempo, tá? Show. O material de referência que eu estou utilizando para o regimento, todas as informações, né, que vão ser abordadas aqui, tem como base as leis, as normativas da ABSA, né, que é a Associação Americana de Segurança Biológica, ou alguma coisa desse tipo, né, que é o órgão internacional que engloba todas as Américas. Nós vamos utilizar também algumas legislações da Anvisa, né, e do CTN-Bio, que são os órgãos nacionais de competência para essas práticas laboratoriais, né. Lembrando que o CTN-Bio e a Anvisa são de órgãos diferentes, né? A Anvisa é um órgão do Ministério da Saúde, enquanto que o CTN-Bio é um órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicação, alguma coisa desse tipo, né? E cada um ampara de uma forma, né? A Anvisa é voltada mais para a parte laboratorial total, enquanto o CTN-Bio, ele é focado especificamente, né? Que o CTN-Bio é Comitê Técnico Nacional, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Então, ela é voltada somente para laboratórios que envolvam essa parte de uso de materiais biológicos. E numa escala micro, né, nós vamos utilizar principalmente o regimento do Laboratório de Genética e Biologia Molecular de Alegre, né, que foi construído a partir de informações contidas nesses outros órgãos. Então, para facilitar e não ficar algo tão maçante assim, eu separei, extraí algumas informações, né, do regimento, né, que engloba essas leis, essas instâncias, e para facilitar, eu coloquei alguns pontos importantes, né, e tentei direcionar de uma forma que fosse voltada, mas como seria quais são o que necessita de mais atenção quando você vai realizar, por exemplo, um projeto de pesquisa ou uma aula prática, né, um projeto de ensino. Então, eu separei em atividades, né, em informações antes, durante e após essa realização, informações que devem ser levadas em consideração. Bom, então nós vamos começar, né, com as atividades que necessitam ser realizadas antes mesmo da realização do projeto, né. A priori, tem que ser feita uma comunicação com os técnicos e com o coordenador do laboratório, né, para verificar a possibilidade de fazer esse projeto nesse laboratório, né. Então, o laboratório, né, o nosso laboratório, ele apresenta também um formulário, né. Esse formulário, deixa eu clicar ele aqui, não sei se vocês vão ver, talvez eu vou fazer o seguinte, eu acho que vai ser mais fácil. Eu vou trocar a forma de compartilhamento e vou colocar em tela, porque daí, à medida que eu vou fazendo outras coisas, eu vou mostrando para vocês vão vendo aí. Tá, agora está compartilhando. Bom, esse aqui é o formulário, né, que nós temos no laboratório, né, de uso do laboratório. É um formulário bem tranquilo, né. Há muito tempo, eu tinha feito um formulário que não era muito bom. Depois de um tempo, né, de calejar, de aprender, eu vi que algumas informações não eram tão necessárias, né. Então, esse formulário, né, ele é basicão. Ele envolve o título do projeto, toda a disciplina que vai utilizar o laboratório, qual orientador, o professor daquela disciplina, quais os dias da semana se pretende utilizar, né, o laboratório, né, os horários durante a semana, quando que começa e quando que termina essa atividade, e um e-mail, né, um e-mail para ser enviado uma cópia, tanto da aula prática quanto do projeto, né. E essa comunicação, ela não é uma coisa aleatória, assim, né. Ela é muito importante, o formulário é muito importante por quê? Porque ele lista como está sendo utilizado o laboratório, né, ao longo do tempo, né.
E isso é muito importante para poder mostrar para os gestores da instituição que o laboratório está sendo utilizado e que ele necessita de manutenção. Por quê? Tudo que se usa, gasta. Tudo que se gasta, precisa ter a manutenção. E essa manutenção é feita pelos gestores. Então, uma forma de mostrar qual o papel, a importância do laboratório nessas atividades é esse formulário, porque a partir desse formulário nós podemos pautar e falar, olha, foram realizados no ano tal tantas aulas, tantos projetos, e esses projetos contribuíram de tal forma, e foram tantos alunos beneficiados. Então, é necessário que tenha uma maior atenção, seja para manutenção rápida do uso da rede hidráulica, da rede elétrica, de troca de alguns equipamentos, ou de manutenção de equipamentos e até de reagentes, né? Então, é necessário fazer essa listagem, essa comunicação de como está sendo utilizado o laboratório e mostrar a importância dele, né? A publicação de algumas atividades nas redes sociais também ajuda bastante, né? O que está sendo feito agora. Porque isso divulga para o nosso papel, né, a atuação do laboratório. Bom, depois de ter feito essa comunicação, né, lembre-se que no final do formulário ele tem um e-mail, né? E esse e-mail é para envio das metodologias que vão ser utilizadas na aula prática ou no projeto. E muitas das vezes, né, algumas das vezes, as metodologias que são propostas não condizem com a realidade do laboratório, né? Por exemplo, se a gente for fazer um sequenciamento, não vai ter como, porque o laboratório não possui um sequenciador, né? Teria que se realizar uma parceria com uma outra instituição ou o envio dessas amostras para o sequenciamento, né? Então, a adequação, né? O envio do projeto da aula prática é uma forma importante de nós técnicos, né, verificar se o laboratório ele apresenta ferramentas para poder realizar esse projeto, né? Sejam essas os equipamentos ou os reagentes necessários para isso, né? Para atingir o objetivo. E essas sugestões, né, essas adequações, elas não são unilateral, não é apenas o técnico que vai definir que vai ser feito dessa forma, elas têm que ser em par com o coordenador do projeto. Então, a partir dessa conversa e de ter realizado, já ter entrado em acordo, uma metodologia, já ter estabelecido uma metodologia para ser utilizada, né, o que nós vamos fazer é o levantamento de materiais necessários para realizar esse projeto, né. Alguns desses materiais serão comprados pelo projeto ou através da instituição, por meio de uma outra parte externa ao laboratório, né? E alguns dos reagentes que o laboratório apresenta podem ser utilizados, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma planilha, né, dos reagentes que apresenta o laboratório, né? E percebam que aqui está a listagem dos reagentes, então, alguns desses reagentes podem ser utilizados nas pesquisas, né? Esses reagentes só englobam, nesse reagente aqui, eles só englobam os reagentes das aulas práticas, né? Os reagentes que o laboratório possui, não que o pesquisador possui, mas que o laboratório possui, né? Então, são reagentes doados pelo laboratório ou doados também, né, fornecidos pela instituição para a realização de uma aula prática. Por exemplo, o beta-mercaptoetanol aqui, o mínimo dele, né, para se ter no estoque, até chegar um outro frasco, é de 30 ml. E, atualmente, pelo que está aqui, tem 170 ml. Então, quer dizer, esse restante, né, esse excedente pode ser utilizado para algum projeto de pesquisa, porque ele não vai onerar o laboratório, entendeu? Então, a partir desse levantamento, né, de feito esse levantamento e vi, não precisa comprar tais e tais e tais reagentes, foque o seu orçamento do projeto, ou foque em comprar tais e tais equipamentos e tais reagentes, porque os demais nós já possuímos e dá para ser utilizado. Feito esse levantamento, já tudo certinho, é comprado material, o que nós vamos fazer é o treinamento, né? Esse treinamento era uma atividade antiga que nós fazíamos no laboratório, né, de forma semestral. Cada semestre a gente começava explicando para os alunos que estavam lá, a gente separava em grupos, né, os alunos, os pesquisadores, né, que estavam desenvolvendo o projeto,
e era passado um treinamento de como fazer algumas atividades no laboratório, principalmente voltadas à parte molecular, né? Essas atividades incluíam desde como fazer uma extração, como fazer eletroforese, PCR, como se preparava os reagentes para alguma dessas etapas, né, para algum desses procedimentos, onde ficavam guardados os reagentes e as soluções, como que deveria ser feita o controle desses reagentes, mais adiante nós vamos ver isso, o controle desses reagentes. Então, era um treinamento básico, algumas vezes, quando dava tempo, a gente passava também para não somente o treinamento do laboratório, né, das atividades de uso de equipamentos e reagentes do laboratório, nós também explicávamos como era feita a interpretação de certos resultados, né, como que era extraída as informações e realizada algumas análises e interpretação dessas análises, né. Então, era um treinamento bem redondinho que a gente fazia. Eu não lembro se separava, era uma semana que a gente fazia, era 3 dias, não lembro agora de cabeça. Mas tínhamos esse treinamento, né? E esse treinamento, né, é uma etapa que deve ser feito antes de começar a realizar as atividades do laboratório. Por quê? Porque a partir do treinamento, do que será feito, o aluno pode ter liberdade para poder fazer as atividades, né? O pesquisador pode ter liberdade para fazer as atividades propostas no projeto. E o técnico fica focado em outras questões, em questões de manutenção de equipamento, de busca digital, de orçamentos, de controle de reagentes, né? Bom, a próxima etapa, né, que é a terceira etapa, seria a etapa durante a realização. E após esse treinamento, o aluno está apto, já pode começar a trabalhar no laboratório, e uma das coisas que tem que ser feitas, né, que é indicado, né, que é sugerido que faça, seria a listagem tipo um fluxograma de processos das atividades que ele vai fazer ao longo do projeto, né. Alguma coisa do tipo assim, extrair DNA, ou fazer triagem de protocolos de DNA. 2, escolher protocolo. 3, extrair amostras. 4, fazer uma triagem de marcadores. 5, entendeu? Pautar as atividades que ele vai fazer ao longo do projeto, porque ele tendo conhecimento do que ele vai passar pela frente e até que ponto ele está, isso se situa o aluno e facilita na compreensão de alguns resultados que vão sendo obtidos ao longo do tempo, e situa ele, né, no que ele tem que fazer e qual a próxima etapa que ele vai fazer. Então, um resumo inicial é bom, né? É bom fazer pautar as etapas que vão ser realizadas no projeto, mas uma coisa importante também é anotar tudo o que ocorre no laboratório e as atividades posteriores, para ter um norte, né, para saber qual a próxima etapa, o que ele vai ter que fazer, né, quando começar pela manhã, já saber qual a atividade do dia. Então, essa organização prévia e todas essas coletas de informações, né, fiz um gel, deu errado, repetir, ou fazer diluição de primer, ou fazer fenotipagem, trocar a solução de pH-metro, isso tudo são atividades que tem que ser descritas no caderno de laboratório, né, no diário de laboratório. E esse diário ele pode ser físico, né, no formato de caderno de Coata, ou os diários digitais. Aqui a gente tem alguns diários digitais que podem ser utilizados para colocar essas informações, né, para anotar, para registrar essas informações importantes. E não existem somente esses diários, né? Existem outros. Eu, particularmente, não uso nenhum desses aí. O meu diário digital de laboratório, ele é um Google Docs, né? Que eu paginei com um número bem grande, né, no canto. E tudo que eu faço no caderno, no diário físico de laboratório, eu fotografo e colo depois, né, salvo a imagem, depois colo nesse doc. Os géis também eu fotografo e colo. Então, eu sempre tenho registrado o que eu fiz, e isso facilita muito, porque o meu caderno de laboratório está lá em Porto Alegre, e aqui eu sei o que tem lá, né? Por isso que, por exemplo, na minha apresentação, eu não lembrava, né, da qualificação, eu não lembrava o que eu já tinha feito,
por que eu tinha feito somente 4 primers. Depois que eu olhei no caderno, eu vi que, na verdade, alguns dos primers eu tinha selecionado, que eram os mais utilizados, e outros não tinha dado certo, e que faltava realizar um único primer ainda, né? Faltava realizar a amplificação de um único primer. Então, eu só consegui isso porque eu tinha esse caderno digitalizado, né? A imagem desse caderno colado. Então, é muito importante também ter isso daí para facilitar, porque vai que tu perdes, por exemplo, o teu diário de laboratório, ou que tu esquece em casa, tu chega no laboratório e vai procurar, não tá, né? Então, é sempre bom ter esse caderno digitalizado. Na verdade, é até aconselhável ter esse caderno digitalizado. Bom, feito, né, estabelecidas as atividades do dia, a próxima etapa é o quê? É reservar os equipamentos e os reagentes para desenvolver o projeto, né? Essa reserva de esses materiais de consumo que tu vai utilizar, tu pode ver um tempo antes de sair do laboratório, sei lá, sexta-feira ou no dia anterior, checar se o material está ok, e a reserva de equipamentos está sendo feita pelo Google Calendário, né? Pelo calendário da Google, do laboratório. Isso facilita porque estando em qualquer local, tu pode reservar ali, ver que, por exemplo, em um determinado dia já tem alguém que vai realizar, vai utilizar aquele equipamento, então você pode reservar no próximo dia ou no próximo horário, e esse calendário ele é sincronizado, então tem todos os membros têm acesso, né? E para ter acesso a esse calendário, é necessário que o contato do aluno, né, o e-mail do aluno, esteja salvo nos contatos do laboratório. Assim que ele está salvo, o aluno tem a possibilidade de fazer essas edições, né? Então, é uma das formas que é uma das atividades, né, que se faz durante a realização de um projeto, né? A reserva dos equipamentos, de reagentes, verificar se tem material suficiente para poder fazer as próximas análises. Se não tiver, preparar. Como que prepara? Usando as informações que se realizou no treinamento, né? As informações obtidas no treinamento. Então, o treinamento serve para isso também. Bom, o GPI é fundamental, né? A não ser que você queira ter uma vida curta e mais agitada, né? Mais emocionante, mas é aconselhável que se use EPI no laboratório. O EPI básico é o jaleco, né? Jaleco, sapato calçado fechado, calça ou saia longa, e alguns outros EPIs vão sendo fornecidos de acordo com a atividade, né, com uma determinada atividade específica, né? Por exemplo, vou fazer uma maceração, ou vou mexer com um reagente que pode respingar, tem os óculos. Vou trabalhar com um material que, sei lá, que gera um gás, posso usar a máscara, entendeu? Então, esses EPIs eles vão sendo fornecidos, o básico é fornecido, né? Que o básico é fornecido, o básico você tem que ter, né, que é o sapato, no calçado, a calça ou a saia e o jaleco. E os outros vão sendo fornecidos, né, à medida com que tem alguma especificidade da atividade. Bom, também é fornecido, ou não me lembro agora se ainda continua sendo fornecido, mas é fornecido um kit pesquisador. Esse kit é um kit que tem um bloquinho de post-it, uma caneta esferográfica da cor que o pesquisador quiser, dentro do catálogo que o laboratório possui, e uma caneta de retroprojetor para escrever em superfícies lisas, né? Esse é o básico. Algumas outras coisas, né, podem ser adicionadas à medida que o laboratório vai ficando um pouco mais rico, ou se for necessário para um determinado aluno algum outro material, né? Então, a gente vai fornecendo algum desses materiais. E esse kit pesquisador, ele é utilizado principalmente nas comunicações incidentes, né, para colocar lá, marcar equipamento está queimado. Então, já deixa marcado lá a data e comunica o técnico, porque daí os técnicos vão direcionar aquele equipamento para algum setor para realizar o reparo, né, daquele equipamento. Ou, por exemplo, também para realizar o controle do uso de soluções. Algumas das soluções que nós preparamos, ele é de uso comum, perdão, ele é de uso comum, e é muito importante se ter anotado quando foi preparado, qual a concentração daquela solução e quantas vezes aquela solução já foi utilizada, né?
porque essas soluções têm um número limite de uso, né? O período também de uso é limite. Então, para o próximo pesquisador, para quem for utilizar, já ter noção se aquela solução é uma solução velha ou se já foi utilizada, não serve mais, e já deixar um espaço para a pessoa preparar, né? Imagine você fazendo um gel e vai revelar ele, vai corar ele. E quando colocas para corar lá, fica 40 minutos. Quando vou verificar o gel, a solução a solução corante não estava boa. Vai ter que gastar um tempo para preparar a solução e ainda mais um tempo para colocar o gel para corar. Então, né, é um tempo perdido que poderia ter sido evitado se houvesse esse controle, né, do uso das soluções. Bom, o laboratório, né, esse esqueminha que vocês estão vendo aí, é do laboratório, né, do laboratório de genética, não o itinerante, que é onde estamos, mas o oficial, né. O laboratório, ele é todo setorizado, e esses setores, nesses setores, eles foram agrupados, né, foram identificados, e foi agrupado dentro desses setores todos os equipamentos e soluções e materiais necessários para realizar tal prática, né, qualquer prática. E essa setorização, ela visa o quê? Ela visa evitar o tráfico de pessoas e acidentes causados por isso, né? Além disso, um dos objetivos de setorizar o laboratório é reduzir a expansão da contaminação de algumas áreas, né? Por exemplo, o setor B aqui é o setor de limpeza. Então, ele envolve desde os reagentes utilizados na limpeza, né? Todos os reagentes, todas as soluções da limpeza, os equipamentos, que as escovinhas e o aparato hidráulico, tudo, até, por exemplo, aqui onde fica o autoclave, todo esse material fica no setor B, né, nos setores B aqui, que estão separados, que é onde são tratados os resíduos e limpos os materiais. Alguns outros setores, por exemplo, os setores F é o setor que está aqui, é um setor de fenotipagem. Então, todos os materiais necessários para se fazer a fenotipagem, seja ele o pH-metro, a bureta com a solução para realizar aquela acidez total titulável, ou o refratômetro lá, que é para o grau Brix, ou até mesmo os cards para fotografar os acessos, para fitas, no caso, para poder, réguas para poder mensurar comprimento, largura, tudo isso é feito nesse setor. Então, porque quando for fazer essa etapa, as pessoas ficam nesse setor, não tem tráfego de pessoas e evita acidentes, né? Bom, após após a realização da atividade, seja do dia ou seja do projeto, né, é feita a limpeza do ambiente e dos utensílios, né? Os equipamentos foram utilizados. E essa limpeza, vale lembrar que essa limpeza é uma limpeza que é direcionada com base no que tu utilizou. Por exemplo, se tu utilizou brometicídio, tu vai tratar todos os utensílios que tem utilizado brometicídio, tu vai tratar com hipoclorito de sódio. Por quê? Porque o hipoclorito de sódio é um reagente que degrada o brometicídio e reduz para um componente, para uma substância menos tóxica. Agora, por exemplo, se tu está preparando, por exemplo, um fenol tamponado para uma determinada extração de proteína ou de DNA, reagentes que têm o fenol, que são contaminados com fenol, devem ser tratadas com etanol. Por quê? Porque o etanol, ele retira todo o fenol. Se você tentar tratar, por exemplo, até mesmo se acontece um acidente, tu acaba encostando numa solução com fenol, tu não pode, nunca, em nenhuma hipótese, lavar com água, porque isso piora ainda mais a situação, né? Então, o que tem que fazer é jogar bastante etanol para poder retirar todo o fenol que está na superfície, seja ela na pele, seja ela na vidraria, e, posteriormente, caso seja necessário, passar uma água e morreu Maria. Não precisa de passar sabão. Por quê? Porque o sabão é uma molécula, né, o detergente, né, é uma molécula, uma substância com é uma molécula que apresenta uma extremidade hidrofílica e uma extremidade hidrofóbica. E essa extremidade hidrofóbica, né, do sabão, ela vai englobar, né, ela vai se ligar a substâncias que não são solúveis na água. Então,
não é necessário, para todos esses, para algumas desses reagentes, utilizar sabão, porque além de reduzir o uso dele, né, no laboratório, reduz a contaminação, porque sabão também contamina o meio ambiente, né? Então, somente nesses casos, igual do fenol, só passar uma água, lavar bem com etanol para retirar todo o fenol, lavar bem e depois passar uma água e pronto, colocar para secar. Materiais que estejam sujos com antibiótico ou com bactéria, que é com material biológico, seja bactéria, seja células, qualquer coisa, fungos, esses materiais, eles são limpos, né? Passa uma água, ou se você quiser colocar, dependendo do tipo de material que tu utilizando, se tiver, por exemplo, uma gordura, tu pode colocar um sabão também para lavar. Tu vais utilizar para retirar a gordura, né? Soltar o material da parede da vidraria. Tu vais lavar esse material e colocar num frasco, né? Coletar esse líquido, esse material que tu utilizou e nunca jogar na pia, porque esse material coletado, material biológico ou antibiótico coletado, ele tem que ser tratado antes de descartar, né? Para evitar aqueles problemas de desenvolvimento de superbactérias ou até mesmo a inserção de algum organismo que não está presente na região. Então, todo material biológico ele tem que ser tratado antes de ser na verdade, todo resíduo, né, laboratorial ele tem que ser tratado antes de ser descartado. E o descarte, como ocorre? Ocorre de acordo com o material. Esse descarte pode ser realizado em frascos, né, como eu havia dito antes, de colocar num frasco, ou na pia, desde que seja realizado o tratamento prévio, né? E aí eu volto a falar do antibiótico e dos micro-organismos. Por quê? Esses micro-organismos e antibióticos, eles devem ser autoclavados. Depois de autoclavar, você vai desnaturar o organismo e desnaturar o antibiótico, e só então ele pode ser descartado na pia, né? Os OGMs, no caso, porque futuramente, né, caso desenvolva no laboratório, eles são queimados, né? Então, eles são incinerados, né? Mesmo se eles sendo células, solução de células, joga essa solução de célula dentro de um papel filtra aquilo ali e queima. Deixa secar a solução e queima. Tem que ser queimados. E os reagentes, no caso carcinogênicos, o ácido base, o metal pesado, têm que ser tratados. Os carcinogênicos, né, que é um exemplo, o brometo de etídio, nós já vimos que tem que ser tratado esses resíduos com hipoclorito antes de ser descartado, né? Os ácidos base, dependendo do volume, por exemplo, volumes grandes de ácido ou de base, volumes pequenos de ácido ou de base, de soluções ácidas ou básicas, elas podem ser tratadas com carbonato de cálcio, né, uma solução de carbonato de cálcio até o pH ajustar ali, né, neutralizar essa reação. Depois disso, eles podem ser descartados. E soluções com metais pesados, como que é feito? É feita uma precipitação desse metal, né, geralmente por alguma solução ácida ou por uma solução básica, né? Esse metal é precipitado. O sobrenadante desse metal, né, que não for precipitado, ele é tratado, né, como eu havia falado antes, ou com ácido ou com carbonato de cálcio, né, se for um volume grande, se for um volume pequeno. Se for um volume grande, dá para tratar utilizando areia, né? E como que faz, né? Sempre joga na areia o seu líquido, nunca o contrário, porque quando tu joga o solvente no soluto, pode explodir ou pode ter uma reação muito brusca. Então, é sempre aquela regra, a regra básica, né? A regra de ouro da química analítica. Você sempre joga o soluto dentro do solvente, nunca o solvente no meio do soluto. Bom, e em relação ao material pesado, depois de ser precipitado, ele pode ser coletado e armazenado em frasco e depois enviado para uma empresa, né? Tem as empresas que prestam serviço ao instituto, né? Ou aos laboratórios, né? Em geral, que prestam serviço para descarte desse tipo de material. Um exemplo que nós temos no laboratório por exemplo, o nitrato de prata, que é um reagente que nós utilizamos para corar desde ácidos nucleicos até substâncias orgânicas, né? Ele reage com substâncias orgânicas. E o nitrato de prata, né, ele contém prata, que ele é um reagente que é carcinogênico também, né? E só que em menor taxa do que o brometo de etídio. E esse nitrato de prata, o que nós fazemos é o quê?
A solução, nós jogamos uma quantidade de hidróxido de sódio, a prata precipita, a solução de cima é tratada e descartada na pia, depois de neutralizada, e o metal ele é recolhido num frasco. Né? Então, no laboratório, se vocês forem lá, vocês vão ver, né, uma quantidade enorme de lixo, desde lixo contaminado com brometo de etídio, né, que não consegue ser tratado com hipoclorito, e um lixo também químico, né, onde tem esses metais pesados, que comentei aqui. Bom, no término do projeto, né, é necessário realizar uma prestação de contas e a divulgação dos resultados, né. A prestação de contas é para ter a transparência, né. Muitas das atividades em órgãos públicos, eles têm que tem que ter uma transparência de como está sendo utilizado os recursos destinados para aquele projeto. E é uma forma também de mostrar que o projeto que o pesquisador propôs, né, a fazer, ele recebeu um montante de valor porque é um projeto importante, né? Então, é uma forma de mostrar como aquele dinheiro está sendo utilizado e a importância daquele projeto, né, em relação à sociedade. E visto aos valores, né, fornecidos, né, para o desenvolvimento daquele projeto. E os resultados, né, eles devem ser divulgados, né, para a comunidade, tanto interna quanto externa do IFES, né, e daí entra nessa roda aí a divulgação por meio do site, né, do laboratório, ou do grupo de estudos, como estava sendo feito algumas semanas atrás, né, em que cada um falou o projeto que está sendo utilizado, o que foi feito e tudo mais, e as redes sociais, a divulgação desses resultados nas redes sociais. Aqui eu coloquei o canal do laboratório, né, com uma rede social, mas não é uma rede social, né, pelo menos eu acho que não. Mas por hora tem o Instagram do laboratório que está sendo postado todas as atividades e o que está sendo feito no laboratório. Então é uma forma de mostrar a importância das atividades no laboratório. Então, e isso é para todos os laboratórios, né? Todos os laboratórios têm que ter essa prestação de contas e a divulgação desses resultados para poder suportar para poder dar continuidade, né? Sustentar as atividades no laboratório. Bom, por fim, todos os reagentes que foram utilizados todos os reagentes que foram utilizados no laboratório e excederam, né, e esses reagentes são reagentes de pesquisa ou reagentes de fundos privados que estejam utilizando algum laboratório público ou um laboratório particular mesmo, o material que não for do laboratório, ele vai ser, o coordenador ou os técnicos vão entrar em contato com o doador, né, e esse doador desse material, né, esse coordenador do projeto que comprou esse material, ele vai decidir se quer recuperar, né, se quer que esse laboratório retorne para as instalações onde o coordenador do projeto está, né, seja ela a sala do professor ou o laboratório que ele trabalha, ou pode ser doado pelo laboratório, né, esse excedente de material, e daí ele é computado naquela planilha que eu havia comentado antes, né, que vai ser utilizado para desenvolvimento de aula ou de pesquisa. Bom, não é somente essas atividades que a gente tem que estar em mente, né? A gente tem que estar ciente de realizar, né? De participar. As atividades pós-laboratório são muito importantes também, desde o desenvolvimento, né, das relações interpessoais do pesquisador que está desenvolvendo o projeto, né? Pesquisador / aluno, né? Que está realizando o projeto, desde o pesquisador, das relações pessoais, até a formação de futuras networkings, né? Fora também que é nesses momentos que a gente adquire conhecimento que não está no projeto, né? Muitas das ideias acabam sendo sugeridas pelos colegas do laboratório, alguns problemas podem ser resolvidos, por meio dessa troca de informação, e essas trocas de informações ocorrem como? Nas discussões de artigos, seja no grupo de estudos, e principalmente nos momentos de café, né? Onde a gente conta caos e solta tudo o que tem raiva, já
fala de alguns problemas, de alguma indignação em relação a alguma coisa. Então, esses momentos são momentos importantes, por quê? Porque ele fortalece um indivíduo, né? O indivíduo ele não é só uma máquina que vai realizar o projeto, né? Que vai realizar aquilo. Ele tem todo ele é, a realização do projeto é só uma parte daquele indivíduo, do pesquisador. E ele tem que estar bem, né? Tem que estar bem consigo mesmo e com os colegas do laboratório para poder desenvolver bem esse projeto, né? E crescer, e principalmente crescer, né? Sugerir novas ideias, ou novas metodologias, ou conseguir resolver problemas de outras pessoas, fazer parcerias com outros projetos. Então, isso tudo ocorre onde? Ocorre nesses momentos de pós-laboratório, né? Pós-rotina de laboratório. Bom, eu já tenho 45 minutos ainda, não tem muito tempo. Então, como as conclusões, né, a conclusão disso tudo é ficar sempre atento às normas, aos regimentos do laboratório, principalmente o regimento do laboratório. Por quê? Né? Por que eu falo regimento do laboratório? Porque o regimento do laboratório, ele é construído a partir de informações, de leis de outras autarquias superiores, né? Então, essas autarquias dão uma base, dão leis para poder, para o desenvolvimento de determinado laboratório. Então, sempre fique ciente nas leis que são vigentes, né, nos normativos, nos regimentos, na parte jurídica, né, nas ferramentas jurídicas que o laboratório, nas leis que o laboratório possui. Porque essas leis, elas não foram criadas atrás da orelha, né, tiradas do sovaco. Essas leis, elas foram construídas a partir de informações de órgãos que estão acima, né. Algumas dessas leis, né, elas acabam sendo compartilhadas entre laboratórios de outras instituições que passaram por isso, né, e que têm um conhecimento mais profundo daquela área. Por exemplo, se a gente procurar alguma lei, alguma autarquia superior, tipo o CTN-Bio, ele não vai falar, por exemplo, de coisas muito específicas do laboratório, de um determinado tipo de laboratório. Então, essas leis, elas ficam confeccionadas no regimento do laboratório que foi extraída a partir de informações de outras autarquias, né, e organizadas ali. Então, sempre fique atento ao regimento do laboratório e às orientações técnicas, né? Essas orientações técnicas incluem aquelas orientações do treinamento, né? A orientação mais básica, a orientação técnica mais básica que a gente vê no laboratório se tiver dúvida, pergunte ao técnico, né? Então, essas são as referências, né, que utilizei para realizar a confecção dessa parte aqui. E agora nós vamos passar para as metodologias de extração de DNA, RNA e proteína, que são as macromoléculas mais utilizadas nas análises biotecnológicas, né, genéticas e de biologia molecular. Bom, vou começar falando sobre a importância da etapa de extração, né? A extração, ela é a atividade inicial para o desenvolvimento de um projeto, né? E essa extração, qual o objetivo da extração? Você retirar de um conjunto de dados, de uma miscelânea de dados e de substâncias, aquela substância que tu tem interesse, né? Daquilo ali, retirar apenas aquela substância. Então, é um processo muito difícil, por quê? Porque a qualidade, né, os seus futuros resultados vão depender do quê? Da pureza da sua amostra extraída, né? Se a sua amostra não está muito bem extraída, alguns resultados podem ter viés, né? E eu digo isso não só a extração de RNA, DNA, proteína, mas a extração de dados no geral, né? Por exemplo, se tu for fazer uma modelagem nicho, tu tem que fazer uma extração adequada de dados ambientais, porque futuras previsões vão depender da qualidade dos seus dados extraídos. Ou, por exemplo, se tu for fazer uma análise de associação ou qualquer coisa ambiental com fenótipo, tu tem que ter uma qualidade, uma extração adequada, porque qualquer dado viesado, qualquer dado perdido ou um dado que não tenha uma confiabilidade muito grande, aquilo vai pesar e vai acabar tendendo para uma direção
que não é a correta, por assim dizer, que não é a representação correta, né, de uma determinada, de um determinado evento. Na biologia molecular é assim também, né? A qualidade da amostra vai definir se um marcador vai ser muito bem amplificado, ou se ele vai amplificar mais ou menos, e a amplificação mais ou menos de um marcador vão gerar padrões diferentes de banda, né? E esses padrões diferentes não vão ser confiáveis, por quê? Porque vão estar atrelados à contaminação. Então, tu vai estar falando uma coisa quando na verdade é outra, né? Por quê? Porque tu não conseguiu extrair as informações necessárias, tu só extraiu uma parte das informações, e aquela parte não é tão boa. Então, a caracterização é a parte inicial, né, a básica, para tu ter um bom trabalho, né? Na biologia molecular, né, essa extração, ela nos fornece material para realizar caracterizações, né, caracterizações de determinados acessos, e a partir da comparação, da associação, da presença de bandas ou de determinados padrões, nós conseguimos identificar, fazer associações de materiais, né? Além disso, nós também conseguimos obter conhecimento voltado para quê? Para vias metabólicas, para processos e as suas implicações sobre um determinado material, né? Digamos que a gente está fazendo uma amplificação de uma determinada região, e a gente faz uma correlação e descobre que aquele fragmento está associado a um determinado fenótipo. Isso só ocorreu porque você teve uma qualidade, uma amostra boa, né? Essa associação só pôde ser possível porque tu não tinha nenhum contaminante que evitou que essa informação seja revelada para o pesquisador, né? Então, essas correlações iniciais, essas caracterizações, elas são um ponto inicial para começar a entender. Mas tá, se essa região está associada a um determinado fenótipo, por quê? Quais são as proteínas que estão envolvidas nisso? O que essa região faz que promove esse tipo de fenótipo? Então, a partir desses materiais, né, a partir desses resultados, que a gente vai começando a construir conhecimento em um determinado organismo, um determinado fenótipo, né, ou uma determinada área, né. Bom, então, para isso, a amostra ela tem que ter uma qualidade, né, tem que ter uma alta qualidade, e uma quantidade que vai depender da metodologia, né. Se eu, por exemplo, quiser fazer uma metodologia, deixa eu tentar lembrar uma aqui, um Solden Blot, né, que é uma metodologia que a gente, um RFLP, que é uma metodologia que a gente faz o quê? A gente pega um DNA, corta ele em vários pedaços com enzima de excisão, faz uma separação desses pedaços e utiliza um marcador para tentar marcar aquilo ali. A quantidade de DNA que é necessária para fazer essa metodologia é muito grande. A qualidade não precisa ser tão boa, mas a quantidade não precisa ser tão boa, ela tem que ser boa, mas não tão boa. E a quantidade já tem que ser muita, por quê? Porque tu vai utilizar a amostra toda. Então, digamos, se a gente for fazer esse tipo de amostra, a gente tem que ter pelo menos 40 microlitros, um volume que na biologia molecular é muito. Para quem é de fora, vê assim, não, só um pingo de água. Mas, na verdade, esse pingo de água faz muita diferença, né? Ele dá muita informação. Bom, vou começar falando das metodologias de extração de ácidos nucleicos, né? E depois eu falo das proteínas. As de ácido nucleico que envolvem o RNA e o DNA, elas são baseadas em duas formas, em duas metodologias, né, básicas lá. As metodologias que envolvem alguma solução, né, de fase líquida ou de solução, né, líquida, e as metodologias de base sólida. As metodologias de base líquida são o salting out, que é a precipitação do DNA ou do ácido nucleico a partir de uma condição com alta saturação de sal, e o dos solventes orgânicos, que tem um pouco disso, mas a separação do DNA ocorre principalmente pelo uso de substâncias que conseguem purificar essa amostra, né? E aqui tem esses métodos de separação de solvente orgânico ou de sais psicotrópicos, né? E envolve tanto o fenol, o cloroformo e a guanidina, o tiocianeto de guanidina. Já as metodologias de fase sólida são sólida mesmo, né? A substância que vai extrair o DNA é sólida, né? Então, envolvem tanto as BIDs de silício e de sílica, de vidro,
e as membranas de troca iônica e as beads magnéticas, né? Eu vou falar cada uma mais adiante. E essa tabela aqui, para quem é mais antigo, vai conhecer essa apresentação, porque essa apresentação eu montei ela e apresentei há muito tempo atrás, talvez no grupo de estudos em 2015 ou 2016, alguma coisa assim. Eu só dei uma atualizada, um update, né? Igual o Carl Sagan fazia com a série Cosmos. Bom, em ácidos nucleicos, né, vamos começar falando do salting out. Essa metodologia envolve o quê? Envolve a utilização de um tampão de Lise para poder separar todas as amostras que vamos utilizar, as amostras não, os tecidos as células que vão se utilizar, que vão extrair o DNA, né? Então, aqui nós temos como exemplo o sangue, né, em que a gente usa um tampão de Lise para romper as hemácias, mas ele só rompe as hemácias, né? Os leucócitos, que é as células que contêm DNA no sangue, elas ficam inteiras, né? Então, nós utilizamos esse tampão de Lise para romper as hemácias e a gente faz uma primeira purificação disso, né? Tá vendo que a gente homogeneiza, né, esse tampão de Lise e centrifuga e forma aqui embaixo um pellet, um botão, um pellet mais indicado, né? Com os tecidos, com os leucócitos, né? Nesse exemplo aqui. Enquanto outros contaminantes vão estar solúveis nesse primeiro tampão de Lise. Ele é descartado e a partir daí vem um outro tampão, né? Um segundo tampão de Lise que vai fazer o quê? Que vai romper os leucócitos e expor o DNA para a solução de NaCl, né? Para o sal. Esse sal ele vai se tipo, impregnar no DNA e vai fazer com que ele fique pesado, né? Perdão. Então, a gente adiciona um segundo tampão de Lise, homogeneiza, centrifuga, e aqui embaixo não forma o pellet do DNA, forma um pellet com os demais partes dos leucócitos. Então, o sobrenadante que está aqui é o que contém o DNA. A gente retira o sobrenadante, adiciona no novo tubo, e a partir daí a gente vai adicionar um álcool. Esse álcool vai fazer o quê? O DNA que antes estava solúvel na solução, mas que estava cheio de NaCl, né, grudado nele, por assim dizer, né, estava saturado de NaCl, na presença do álcool, esse DNA vai precipitar. E esse DNA precipitado ele pode ser pescado, né, igual a gente vê aqui com uma ponteira, você pode ir lá e pescar ele, ou pode ter uma centrifugação para que ele forme tipo um pellet igual está aqui, né, só que nessa etapa. Em seguida, esse material ele é limpo, né, para retirar o máximo de sal. Então, essa retirada de sal, a gente usa o etanol 70, que é o mais utilizado, né, para retirar a sal de ácido nucleico. Depois de ser feita essa limpeza para retirar o sal e a secagem do material para tirar todo o líquido que tem ali, a gente vai adicionar um volume de água estéril ou uma solução de TE, né, de tris-DTA, ou uma solução, até mesmo uma solução fraca de NaOH. Essa solução vai fazer o quê? Vai fazer com que o pellet formado do DNA, ele fique solúvel, ele solubilize. Então, o DNA vai estar em solução. E, a partir daí, vão ser feitas as análises que a gente vai querer, né? Vai ser feita a quantificação, as amplificações, o sequenciamento dessas amostras. Bem que esse tipo de metodologia, eu não sei se ele é muito adequado para sequenciamento, porque o DNA extraído, ele não tem uma grande quantidade e ele também não tem uma qualidade tão grande, mas dá para ser utilizado em algumas análises básicas, como, por exemplo, a amplificação com o termociclador convencional mesmo, a amplificação de regiões com marcadores moleculares. Dá para ser utilizado também, pelo que eu lembro. Já os solventes orgânicos são os protocolos que, ao contrário do salting out, que utilizam o sal para separar o DNA, aqui vai ser utilizado fenol, clorofórmio, o álcool isoamílico, né, para separar isso. Então, como que ocorre? O protocolo, só para um adendo, o protocolo mais comum, né, mais citados nesse tipo aqui, é o protocolo do Dolly-Dolly, que é utilizado para material vegetal. Mas isso não está restrito somente ao Dolly-Dolly. Qualquer tecido, seja ele um pedaço de carne de uma pessoa, ou de um animal, ou um tecido mais complexo, né, um material que seja que tenha uma composição química mais complexa, eles vão utilizar solventes orgânicos, porque esses solventes, esses protocolos normalmente utilizam um conjunto de substâncias que vão tentar
e que vão tentar inativar enzimas que degradam o DNA, e principalmente que no final dos processos o que sai o DNA o mais puro possível. Então, nesse protocolo aqui, que é o Dolly-Dolly, que eu estou falando aqui, a gente macera o material, coloca um tampão de Lise, esse tampão de Lise ele é homogeneizado, em seguida vai ser adicionado o fenolcloroforme, vai ser homogeneizado e centrifugado. E nessa etapa de centrifugação, após essa etapa de centrifugação, vai ser formado, vai ser visto, né, no próprio tubinho, ou no próprio tubo Falcon, dependendo do tamanho, do volume de amostra que tu vai querer extrair, vai ser visualizado duas fases, né? Uma fase orgânica, que contém carboidrato, lipídio, proteínas, e uma fase aquosa, que tem um pouco de proteína, um pouco de fenol, cloroformo, e o DNA e o RNA. Essa fase aquosa ela é retirada e colocada no novo tubo e é feito novamente uma adição de fenolcloroformo, e essa etapa vai se repetindo até que o que se divide essas duas fases aqui, a gente olha no tubo, é uma membrana fina de proteína, que é vista bem branquinha. Essa etapa de adição dos solventes orgânicos, ela serve para quê? Para retirar as proteínas. Então, essa proteína, ela é retirada utilizando esses solventes orgânicos. E a gente vai repetindo esse processo de retirar os obranadantes, adicionar o fenolcloroformo e oxamírico, homogeneizar e centrifugar, a gente vai repetindo essas etapas até que não haja mais essa membrana que divida a fase aquosa da fase orgânica. Depois de ver isso, né, de identificar que não tem mais, a fase orgânica, a fase aquosa, ela é transferida para um novo tubo e, similar ao que foi feito aqui, olha, vai ser adicionado um isopropanol que vai precipitar o DNA, e esse DNA precipitado no formato de pellet vai ser limpo e diluído, né, e vai ser eluído. Já essas foram as metodologias com base em solução, né, na fase líquida. Na fase sólida, né, nós vamos começar falando da matriz de silício e sílica, né, que são as beads. Né? E essas beads são o quê? São esferas constituídas de vidro ou de silício, que são carregadas positivamente e que são adicionadas no tampão de Lise, que contém o nosso material, que já foi macerado e homogeneizado, elas vão ser adicionadas lá e vão fazer o quê? Essas beads vão ser carregadas positivamente. O DNA, o ácido nucleico, ele é carregado negativamente. Então, o que vai acontecer? O DNA e a bead, né, as cargas do DNA e da bead vão se ligar e a bead vai estar toda carregada com DNA. E a partir daí, né, fica fácil, né? O que é feito? Vai ser homogeneizado as beads para pegar o máximo de DNA, né, o máximo de DNA grudar nessas beads. Depois vai ser feita uma centrifugação para fazer com que essas beads desçam. O líquido que esteja assim, o que está acima, vai ser retirado, que vai ser toda a sujeira, vai ser adicionado um outro líquido, uma outra solução para limpar essa amostra, vai ser novamente homogeneizado, centrifugado, e depois vai ser retirado esse líquido de limpeza, e por último vai ser adicionado uma solução para desprender esse DNA das beads, né? E daí, quando o DNA, o RNA, perdão, o ácido nucleico se desprender, ele vai estar na solução. Daí, quando homogeneizar e centrifugar, as beads vão ficar no fundo e você vai poder coletar a sua amostra contendo o ácido nucleico. Né? A vantagem dessa metodologia é que ela é uma metodologia que é, além do tempo reduzido, enquanto as outras metodologias gastam em torno de um dia e meio para ser realizadas essas etapas, essas extrações, a metodologia das beads, né, das beads de silício, elas gastam em torno de 20 minutos. Então, a metodologia rápida, o DNA ele é de grande qualidade, porém a quantidade dele não é tão boa. Por quê? Porque muito DNA acaba sendo perdido em alguma dessas etapas, né? Porém, a qualidade ele é muito boa. Então, para metodologias que utilizem, que necessitem de uma qualidade muito boa, essa é uma metodologia adequada, né? Bom, já as resinas de troca iônica são uma outra forma também de se extrair DNA. O que são elas? São resinas, né? São materiais que a gente adiciona, no caso aqui, nós adicionamos um tampão de Lise inicial que vai carregar essas resinas positivamente.
essas enzimas carregadas positivamente vão agir parecido às BIDs, né? Com as BIDs, né? Então, todo o DNA que é negativo, todo o ácido nucleico negativo vai se ligar a elas. E como que ocorre essa ligação, né? A gente adiciona, né? Normalmente essas colunas, essas resinas, elas são disponíveis em colunas de purificação, né? De extração de DNA, principalmente quando você faz uma PrEP, né? Uma mini PrEP. Mini PrEP é quando você faz a extração de DNA em tubinhos, né? De 2 ml. Mas algumas metodologias precisam de uma grande quantidade de DNA, né? Então, a gente faz uma PrEP, com a forma maior, no tubo Falco. E o que utiliza nessas etapas, nessa metodologia, como que é feito? O material ele é lisado e ele é adicionado nessa coluna. O DNA vai ficar preso nessa resina, né? E enquanto que o restante dos outros componentes vão sendo descartados. Depois vai ser feita uma limpeza para retirar todos os contaminantes que ficaram presos aqui nessa resina. E por último, né, parecido com o que ocorre na BID, né, a gente vai adicionar um tampão de eluição que vai desprender esse DNA que vai ser coletado. Esse DNA coletado aqui, ele vai ter uma qualidade boa, só que ele vai ter uma baixa concentração, né? E essa concentração, esse material coletado, essa amostra de DNA coletada, ela pode aumentar a concentração reduzindo o volume, seja através de um evaporador, esqueci o nome, um equipamento que roda e faz a água evaporar. Esqueci, alguma coisa assim, não me lembro agora de cabeça, mas é um equipamento que roda, cria um vácuo, e esse vácuo ele vai retirando a água da amostra. Então, é uma outra forma, né, caso você queira amostras muito grandes e queira um DNA de qualidade. Uma outra metodologia, que é similar às demais, que é a das BIDs magnéticas, né? Essa BID magnética é parecida com a BID, só que a esfera que contém a BID, ela é de material ferromagnético, né? E em volta desse material é adicionada uma camada de silício, e o silício ele é carregado positivamente. E aí, né, a gente vê que a metodologia vai ser parecida com a das BIDs, né? A gente tem uma amostra que é lisada, a gente adiciona essas BIDs, homogeniza, e só que a separação antes era feita por uma centrifugação. Nesse caso aqui é pela aproximação de um ímã, né? Então esse ímã vai aproximar aqui, o líquido que está aqui vai ser retirado, drenado, né? Vai ser adicionado um tampão de limpeza, igual o processo que é o das BIDs magnéticas, né? Esse tampão de limpeza vai retirar o restante dos contaminantes da amostra, né? Da amostra que está querendo purificar. Depois vai aproximar novamente o ímã e o líquido vai ser retirado. E depois vai ser adicionado um eluente, né? Um tampão, uma solução que vai desprender o DNA dessas BIDs, né? Essa metodologia é uma metodologia que, similar à das BIDs, gera um DNA de qualidade e é muito boa, e uma quantidade não muito grande, uma concentração não muito grande. Perdão. Porém, essa metodologia é uma metodologia desenvolvida por quê, né? Porque esse tipo de metodologia ela é muito utilizada nos equipamentos de extração automático, né? Um equipamento em que você coloca a tua amostra, coloca o tampão, às vezes nem precisa colocar o tampão de lise, né? Coloca a sua amostra no equipamento, liga o botão e acabou. E daí tu vai ler um artigo, tu vai tomar um café, vai fazer alguma outra coisa, e depois de um tempo o equipamento apita lá e tu vai e pega o seu DNA purificado, né? O seu DNA pronto já para utilizar. Então é uma metodologia muito cômoda e é utilizado nesses equipamentos, né? Esses equipamentos não são equipamentos tão grandes, porque eles utilizam a separação, utilizam o campo magnético, né, o ímã, para separar essas BIDs, né? Coisa que na metodologia das BIDs de silício e de vidro, essa separação ocorre pela centrifugação. Então, o que é né, se você puder comparar, né, um equipamento de uma centrífuga em relação ao tamanho de um ímã. Então, essa metodologia facilitou, né, e barateou também esses equipamentos de centrifugação, esses equipamentos de extração automatizados. Bom, já nas metodologias, 21 minutos, já nas metodologias de extração de proteína, nós temos 7, essas 7 eu vou falar mais adiante, né?
E elas são, essa primeira aqui é a metodologia, né, de cromatografia de troca iônica, em que a gente utiliza, a gente separa as proteínas com base nas suas cargas, né. Então, a gente separa proteínas positivas das proteínas negativas. Como que ocorre isso? Através do processo de cromatografia. Então, não sei se vocês já fizeram, né, mas uma das etapas, das aulas que é dada na química experimental é a cromatografia, né, como que é feita uma análise cromatográfica. A cromatografia é feita, é o processo para separar os constituintes de uma amostra, em que nós utilizamos uma coluna de vidro, né, que pode ser uma bureta, nesse caso aqui, ó, nós temos a bureta, em que nós utilizamos uma resina por dentro dessa coluna de vidro, né, e essa resina, ela vai ser, nesse caso, nessa metodologia, ela vai ser carregada positivamente, né? Então, nós utilizamos uma resina dentro dessa coluna de vidro, que essa resina ela é chamada de fase estacionária, né, na cromatografia, enquanto que a amostra é aplicada por cima dessa resina, né, e carreada, né, e transportada por toda essa coluna através de um fluxo de um líquido que vai arrastar essa amostra e separar os seus componentes. Esse líquido a gente chama como fase móvel, né, e ele vai depender de acordo com o material, de acordo com a natureza do material que tu está querendo separar ou fracionar nessa coluna. Então, aqui nós vemos, né, que na cromatografia de troca iônica, o que ocorre? A fase estacionária, ela é carregada positivamente. Então, todas as proteínas negativas vão ficar grudadas, né, é o que está aqui, vão ficar presas nessa fase estacionária, enquanto as proteínas com carga positiva, que é com carga igual à fase estacionária, vão ficar livres e vão correr, né, vão ser transportadas. Por fim, essas proteínas elas podem ser desprendidas dessa fase estacionária utilizando uma outra solução, um outro reagente, que vai desprender, e a partir daí tu vai poder coletar as proteínas positivas e as proteínas negativas de um pedaço de amostra, né, de um tecido, né, que tu tens. E a partir daí tu vai poder fazer certas comparações, vai poder começar a caracterizar um material a partir das proporções e das constituições dessa separação de proteínas positivas e negativas, né? Fazer um perfil de comparação. Então, essa é uma informação que se pode extrair dessa metodologia, né? Já a cromatografia por filtração de gel, ela é parecida com a metodologia de troca iônica, né, de cromatografia de troca iônica, só que aqui as proteínas elas são separadas com base não nas suas cargas, mas no tamanho das suas proteínas, né, no tamanho das suas moléculas. E aqui a fase estacionária, estacionária, ela é constituída, né, os monômeros que constituem essa fase estacionária, que são essas bolinhas aqui, eles são todos vazados, né? Então, as proteínas menores, elas vão migrar mais lento do que as proteínas maiores. Por quê? As proteínas menores vão entrar por esses poros da fase, dos monômeros da fase móvel, enquanto que as proteínas maiores vão correr livre, né? E vão sendo carreadas. E daí nós vamos poder separar frações das proteínas com base no tamanho das suas moléculas, né? Lembrando que uma análise, né, uma metodologia, é sempre atrelada a outra metodologia para ter um panorama geral, né? É como se fosse filtros, né? Se eu quiser, por exemplo, analisar uma estrela, por assim dizer, tu vai utilizar um filtro com luz visível, um filtro com luz UV, um filtro com radiação, com raio-x, um filtro para radiação para radiação infravermelha, né? E esse conjunto, essa sobreposição de informações, dá um panorama de como é aquela estrela. A cromatografia, né, essas etapas de análise de proteínas, não são precisas, né? A gente pode utilizar numa mesma amostra, tratar ela com uma cromatografia de troca iônica para ver a separação, né, a constituição das proteínas, né, com base na sua carga, e aqui as porções dela, né, como que é constituída o mesmo tecido, né, as porções dos tamanhos dessas proteínas, né, com base no tamanho dessas moléculas. Bom, a cromatografia por afinidade, ela é a cromatografia por afinidade, ela é similar às outras cromatografias, porém, ela é algo mais específico, né? Nesse caso aqui,
tu vai selecionar um determinado tipo de amostra, né? E esse determinado tipo de amostra que tu quer extrair, né, do conjunto total de proteínas de um determinado tecido, né, a amostra específica, ela vai ser selecionada a partir do quê? Do tipo de ligante que tu está usando, né? É uma cromatografia normal, em que os monômeros são carregados, né? Eles apresentam na sua superfície um ligante, e esse ligante vai ser específico de um tipo de molécula. Por exemplo, para tentar separar inibidores ou cofatores ou substratos análogos de uma determinada enzima, a gente vai ligar nos monômeros da cromatografia, né, dos monômeros da fase estacionária, a enzima responsável, uma determinada enzima responsável, ou uma determinada enzima que está querendo analisar. E daí tu vai entender, né, tu vai ter as frações proteicas, né, os constituintes que estão associados àquela enzima, né, seja os inibidores, os cofatores, ou até mesmo o tipo de substrato que aquela enzima degrada. Então, vejam que essa cromatografia, ao contrário das outras que separa por tamanho e por carga, ela separa por natureza do material, né? Como que ocorre isso? Parecido com a outra, né? Tu tem um conjunto de amostras, tu corre esse conjunto de amostras e o seu alvo, ele é fixado, né? Ele é retido nessa membrana, nessa fase estacionária. Em seguida, tu adiciona uma solução para desprender, né? Para solubilizar esse seu substrato, essa sua proteína-alvo, e depois tu faz uma purificação para ter um produto mais, uma amostra mais purificada. E a partir daí, tu vai fazendo outras análises, né, com base nessas proteínas. Bom, no laboratório, nós fazemos eletroforese em gel, né, a eletroforese de proteína, né? Nós fazemos somente a unidirecional, né, a unidimensional, né? Existem dois tipos, né, essas eletroforeses, elas são de dois tipos, unidimensional e bidimensional. E só para situar, né, ao contrário do que as outras metodologias, onde a gente arrastava os componentes de uma amostra, né, arrastava o componente de uma amostra pela fase estacionária, né, por esses reagentes, por essa fase estacionária, por esses monômeros, a gente arrastava utilizando um fluxo externo, né, uma adição de uma fase móvel para poder arrastar esses componentes e separar. Na eletroforese, a gente não utiliza essa fase, né? Na verdade, essa fase móvel, ela é substituída por uma corrente elétrica. Então, o que acontece é que, num gel, a gente adiciona a nossa amostra de proteínas e passa uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai separar os fragmentos, vai separar os constituintes dessa amostra, as proteínas dessa amostra, com base no seu tamanho, né? Essa eletroforese unidirecional e a bidimensional segue o mesmo princípio. Então, a eletroforese é a separação de compostos, né, com base no seu tamanho e na sua forma, utilizando uma corrente elétrica, né, para poder realizar essa separação. Na eletroforese unidimensional, a gente faz o quê? A gente adiciona a nossa amostra, passa a corrente elétrica e as proteínas vão sendo separadas com base no seu tamanho, né? Tá vendo a confusão que fica aqui, né? Muito bagunçado, né? Mas ocorre essa separação. Então a gente consegue ter algumas informações, né? Já a eletroforese bidimensional, ela tem uma resolução muito maior do que a unidimensional. Por quê? Na bidimensional, a gente utiliza uma separação com base no ponto isoelétrico das proteínas, né? Lembrando que o ponto isoelétrico é tipo pH, é o ponto, né? É o pH em que a proteína, ela apresenta carga zero, né? Lembrando que as proteínas, elas são constituídas de aminoácidos, né? Os aminoácidos, normalmente, são um carbono anomérico, que apresenta uma extremidade carboxílica, o diácido carboxílico, né? Que dá uma carga negativa, uma extremidade uma extremidade amino, que dá uma carga positiva, né? Então, uma carga anula, um hidrogênio que fica ali, e um radical R. Esse radical R que dá a carga da proteína, né, do aminoácido. E o conjunto de aminoácidos gera uma proteína, né? Então, essa carga, nesse ponto isoelétrico, é o ponto em que aquele aminoácido, aquela proteína, não apresenta carga nenhuma. Então, na eletroforese bidimensional, ocorre a separação das proteínas com base na sua carga. Depois, o que é feito? Ocorre uma eletroforese, né, uma separação dessas proteínas com base nessa sua carga, né? Elas adquirem todas carga zero, né?
a gente pega esse gel e deita por cima de um gel de eletroforese unidimensional. Tá vendo aqui, ó? Esse fragmento aqui, olha, já é um fragmento do conjunto dessas proteínas, né? O conjunto que estava dessas amostras aqui, ele foi separado a priori pelo ponto isoelétrico das proteínas, que é o que está representando aqui, e agora ele vai ser separado com base no tamanho. Então, tem a separação com base na carga e a separação com base no tamanho e no formato da proteína. Então, o que acontece? Aplica uma corrente elétrica e esses fragmentos, essas proteínas vão sendo separadas no gel. Mas como que essas proteínas vão ser separadas no gel, já que elas têm carga zero? Bom, na eletroforese de proteínas, ao contrário do que acontece no DNA, o DNA ele sempre possui carga negativa, né? Os ácidos nucleicos sempre possuem carga negativa por causa do grupo fosfato. Já as proteínas, elas podem ter carga positivas, neutras ou negativas. E para equilibrar, para colocar todo mundo no mesmo balaio, para normalizar todo mundo, a gente adiciona esse reagente aqui, ó, o SDS. Esse DS, ele dá cargas negativas para quem não tinha cargas negativas. Então, graças a esse reagente aqui, a gente vai conseguir separar os fragmentos dessas proteínas. Bom, o imunoblot, né, o imunoblot ou Soudo-Western blot, ele é a separação unidirecional, né, unidimensional dessas proteínas. É como se a gente aplicasse a amostra aqui, separasse as proteínas, né? Então, a gente tem a separação das proteínas, só que, ao contrário do que na metodologia anterior, que a gente via, que a gente revelava o gel e verificava e via todas as proteínas de uma determinada amostra, nessa daqui, a gente vai querer ver a presença de uma proteína específica. E como a gente faz isso? A gente pega o gel, que nós fizemos a eletroforese, coloca uma membrana de nitrocelulose, que é tipo uma folha de nitrocelulose, uma folha de papel, assim, uma folha de nitrocelulose, coloca por cima do gel e transfere os fragmentos, né, as proteínas que estão no gel para essa membrana. Depois disso, o que acontece? Essa membrana ela é mergulhada numa solução que tem um anticorpo radioativo que é específico para aquela proteína, né? A gente mergulha, tira, lava o excesso de anticorpo e pega essa membrana de celulose e coloca um filme fotográfico, uma chapa de raio-x por cima. E daí a gente vai verificar qual das amostras apresentam uma determinada proteína específica. Por quê? Porque onde tiver determinada proteína específica, né, o anticorpo vai se ligar a ela e vai ficar preso. E naquele local onde tem um anticorpo para aquela amostra, vai gerar dessa banda, né? Essa proteína, esse tracinho aí, né? Vai na própria autoradiografia ou na própria filme de raio-x, vai ficar uma marca por conta da radiação, né? Por conta da sonda que era radioativa. Então, a partir daí, a gente já consegue ver se uma determinada amostra ela apresenta ou não uma determinada proteína específica. E tendo essa proteína específica, a gente vai fazendo aquelas inferências, né? A presença daquela proteína está associada ao quê em um determinado organismo. Bom, como penúltima metodologia, nós temos o gradiente de centrifugação. Esse gradiente, essa metodologia é bem simples. Faz o milkshake da proteína, né, da amostra que tu quer, separa a fração superior, centrifuga por um tempo. Aí, o que vai acontecer é que frações pesadas vão sendo precipitadas, enquanto que as frações mais leves ficam suspensas. O que vai determinar essa precipitação vai ser a velocidade e o tempo com que vai estar sendo centrifugada essa amostra. Então, por exemplo, se eu quero analisar mitocôndria, né, as frações de mitocôndria, lisossomos ou de peroxissomos, o que eu faço? Do mix, né, que eu tenho aqui, do sobrenadante do mix aqui, eu centrifugo ele a 15 mil Gs por 10 minutos. E o que ficar embaixo precipitado aqui são mitocôndrias, lisossomos. Então, eu posso analisar essas frações. Mas se eu não quiser analisar essas frações, eu posso continuar realizando essas centrifugações até chegar num ponto de uma determinada amostra que eu quero. Por exemplo, se eu quero ribossomo, analisar os ribossomos de amostras, eu vou ter que centrifugar esse sobrenadante aqui a 200 mil Gs por 3 horas, a 100 mil Gs por 60 minutos, retirar o sobrenadante dele, né?
e descartar isso, e no sobrenadante que está ali, vai ter os seus ribossomos. Então, o que você vai fazer? Vai pegar aquele sobrenadante, vai colocar num novo tubo e vai centrifugar a 200 mil Gs por 3 horas. E o que ficar precipitado ali vai ser a sua amostra que tu vai analisar. Então, né, é tipo aquela de diluição seriada que a gente vê quando vai preparar quando vai fazer uma estiagem ou vai fazer a análise bacteriológica, a gente sempre pega do estoque uma alíquota, coloca num tubinho. Daquele ali, homogeniza, pega uma alíquota e coloca em um tubinho. Homogeniza, pega uma alíquota e coloca no tubinho. Então, é mais ou menos isso, só que para centrifugação, em que, nessa etapa aqui, nós temos 2 fatores determinantes, a velocidade e o tempo de centrifugação. Bom, como última metodologia, né, de separação de proteínas, né, nós temos o gradiente salino ou a diálise, né, essa metodologia nós temos no laboratório, e ela consiste em quê? Em você retirar, lembra dessa fração que nós utilizamos aqui, né, que a gente pegou daqui das proteínas? Então, nós pegamos aquela fração, colocamos numa sacolinha, né, numa membrana de diálise, e essa membrana de diálise a gente prende em cima e embaixo aqui, e coloca ela num becker contendo água ou um solvente. E o que vai acontecer? As proteínas que têm um determinado tamanho, um tamanho maior, né, vão ficar presas nessa sacola, né, nessa membrana, enquanto que as menores vão sair. E elas saem por onde? Por poros que essa membrana possui. Por isso que ela é uma membrana de diálise, né? Ela tem poros com tamanhos específicos, né? Se eu quero, por exemplo, proteínas que são maiores do que 1000 Daltons, que é o peso da molécula, eu tenho que comprar uma membrana de diálise que tem os poros para proteínas menores do que 1000 Daltons. E o que vai acontecer? Essas proteínas menores que 1000 Daltons vão sair, enquanto que as proteínas maiores vão ser retidas, e depois a gente vai poder retirar esse líquido, né? Vai retirar essa amostra de dentro, recolher, né? E utilizar nas futuras análises, né? Uma coisa importante de sempre ter em mente é checar se a membrana que tu vais comprar, ela é compatível com a amostra que tu está querendo, né? Então, tem aquela correlação de comprar uma membrana de diálise que deixe sair proteínas menores, mas as proteínas de interesse, que são, ou proteínas maiores do que as que têm interesse, ficar naquela membrana. E uma outra coisa também é que essa metodologia, ela não retira todos os íons da amostra, porém, ela gera uma amostra com volume grande e que pode ser utilizado para análises tanto em gel, né, para a gente ver frações maiores das proteínas, né, que é uma resolução maior, e também em ensaios microbiológicos, né, que é o que a Poliana fez há muito tempo atrás, né, que ela testou alguma desses oligopeptídeos para verificar se eles tinham ação bactericida em algumas bactérias, em 2 tipos de bactérias que nós usamos, nós testamos. Então, como conclusão de todo esse falatório, né, da parte de metodologia, é que nós vemos que existem muitos métodos e que esses métodos eles se combinam, né, e que esses métodos são adequados para uma determinada metodologia, né, para um determinado objetivo, e que as adaptações dentro de cada método vão ser feitas adaptações que vão ser destinadas, que vão ser realizadas por conta de um determinado material. Por exemplo, o Dolly, ele é utilizado para folha. Só que alguns dos reagentes do Dolly vão ter que ser feitos umas adequações, vou ter que colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, por quê? Dependendo de como a espécie né, do tipo de constituinte da folha, a gente vai ter que adicionar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos de um determinado componente. Por exemplo, folhas que estão muito no sol produzem muito mais lignina. Então, normalmente, né, esse carboidrato, né, esse lipídio, acho que é um lipídio mesmo, ele tem que ser retirado da sua amostra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que adicionar de lipídio, a gente vai ter que acabar adicionando um pouquinho mais do detergente membrana, né, que é ou CTAB ou SDS, né, então a gente acaba colocando um pouquinho a mais. Como que é feitas as adaptações? Fazendo as triagens de protocolos e adequando os melhores protocolos para aquelas amostras. E nós vemos também, né, de todo esse relatório, que o melhor método é aquele que atinge o objetivo, né, então,
o método ele é dependente do objetivo que tu utiliza, né? Tá querendo focar, quero fazer o sequenciamento, então vou ter que utilizar uma metodologia tal. Então, o melhor método, ele vai ser adequado à metodologia, ao tempo que tu tens para realizar essa metodologia e aos recursos que o laboratório possui para desenvolver essa metodologia, né? Aqui estão as referências, né, dessa etapa, e muito obrigado. Nossa. Nós agradecemos, Eu acho que, assim, foi muito legal, muito importante também, tudo que foi passado, que muitas coisas a gente está relembrando e muitas coisas a gente nem tinha visto, né? E é muito importante o processo aí do laboratório, essa parte inicial, né, que todo mundo precisa ter, esse treinamento, muito interessante. Gente, não esqueça de assinar a lista de presença, eu coloquei ali no chat. A professora Ana Paula pediu para avisar que hoje ela não pôde comparecer aqui, o grupo teve um imprevisto, mas aí nos próximos ela vai estar presente. Então, assim, agora está aberto o espaço para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mas eu acredito que foi muito bem explicado, né? Foi muito legal, assim, mas o espaço aí está aberto. Zé, ficou excelente, né, Felipe? Eu Sim, achei maravilhoso. valeu. E depois, Felipe, quando eu dou a disciplina de biologia molecular, ele quer fugir das práticas, ele fala que ele tem vergonha, e ele apresentou, ficou assim, maravilhoso, né? Você viu que ele apresentou com detalhes, falou características, aí o que, que precisa em cada extração, falou das proteínas. Um aulão mesmo, né? Excelente. Obrigado, professora. Fica ele aí com vergonha, sabe, Felipe? Mas ficou ótimo, as instruções aí para os meninos, muito bom aí, desde para os meninos aí que estão entrando, né, para saber como é que a gente trabalha, né? E aí, gente, fica a dica, né? Igual o Zé falou, tudo a gente tem que anotar, a gente tem que guardar os materiais, né, os nossos cadernos de laboratório, seguir os protocolos do laboratório, anotar tudo, porque senão depois pergunta para a gente já não tem mais, não lembra, né, das coisas. E a gente sempre pede, inclusive, para ficar um dos cadernos de vocês no laboratório, né, o original, para ficar com a gente, ficar uma cópia com vocês, né, de tudo que vocês fazem. O Zé falou em uma série de procedimentos, uma série de protocolos aí, de bastante coisa que a gente já desenvolveu e que ele vem desenvolvendo aí de forma excelente, né? Então tá, Joyce, eu só tenho a parabenizar, tá? Obrigado. Gostei da parte da lignina. Esses dias eu participei de uma banca que realmente o aluno falava sobre a quantidade grande de lignina e falava as alterações que ele fez no protocolo também. Bem legal, né, Zé? O Zé deu aí, gente, uma visão bem prática, né? E dos procedimentos, daquilo que a gente tem que fazer mesmo dentro do laboratório, de como que a gente tem que seguir. E no laboratório a gente tem que ser metódico mesmo, a gente tem que anotar as coisas, a gente tem que seguir os passos do laboratório, tentar economizar reagente, né, Zé? Porque não tem nada barato nessa vida, né, gente? E a gente sabe que a gente está passando por um momento mais crítico, né, no nosso governo e tal. Então, realmente seguir aí todos os passos que o Zé falou, né, toda essa rotina aí do laboratório, né, que ele mostrou aí pra gente, né, de uma forma maravilhosa, tá bom, Zé? Só tenho para parabenizar. Tá joia? Obrigado. A gente que te agradece. Mais alguém quer comentar? Uma pergunta? Zé, eu acho que, ó, o professor em você hoje foi muito bom. Todo mundo entendeu, todo mundo, né? Tá Então, vendo, Felipe? galera... E ele correndo de dar parte prática de biologia molecular. Todo ano eu fico assim, vamos, dividir, vamos, pega a parte prática, que ele sabe tudo, Felipe, e ele corre, Felipe. Você tá vendo, né? Como é que é? Acho que a Esther quer falar. Oi? Ô, Fernando, tá baixo esse negócio aí. Acho que tá fechado o seu áudio. Quem é esse técnico? Tá?
Não, Muito ainda baixo. não. Aumenta no computador, alguma coisa assim. Ou usa um fone. Não sei.